tivemos Rico Verhoeven, que foi o maior peso pesado da história do Glory, um dos maiores da história do kickboxing no total. Existem algumas críticas que, de repente, a geração passada era mais talentosa, do Peter Arter, Ernesto Russo, Sammy Shields, Remy Bonjasky, essa galera, e o Rico pegou uma safra um pouco... assim, não tão talentosa, mas ele venceu o Badr Hari, né? O Badr Hari jamais no final. Assim, existe esse negócio, mas aí vira aquilo... ele é tão bom que não deixou outros nomes crescerem, ou realmente é uma safra não tão boa? Enfim, mas o Rico Verhoeven, ele dominou o Glory por uma década aí, praticamente. 12, é um cara... 12 anos. 12 anos. 12 anos, pesado. Pois é, dominou completamente, não deixou ninguém nascer, não deixou ninguém crescer. Teve altos e baixos, teve lutas que ele levava knockdown, caía, babava. É um coração e uma capacidade de superação enorme, né? Ele já levou trocentos knockdowns, saía, voltava, não para, vai para cima e tudo mais. Sempre foi um kicker, então, assim, boa parte do arsenal dele era um chute, joelhada e tudo mais. Ele não é conhecido pelo punch, tanto pelas mãos. Então, você pensa que ele vai enfrentar o Alexander Usyk, que é um dos maiores pesos pesados da história do boxe, invicto, que venceu toda uma geração com o Anthony Joshua, com o Dubois, com o Tyson Fury e tudo mais. Você imagina que ele vai passar um veneno desgraçado, mas não passou. E aí, algumas coisas sobre o evento, né? Primeiro que foi na frente das pirâmides do Egito, né? Então, um lindo, cenário, né? Assim... Coisa linda, cara. Embasbacante. Cenário embasbacante, que a gente... É o que o Dana White espera fazer com a Casa Branca, né? É justamente a tomada da pirâmide do Egito, a tomada da Casa Branca, né? Do memorial lá. Vamos ver se vai ter o mesmo efeito. Provavelmente vai, se não chover e não tiver alguma catástrofe climática, né? Agora, vamos lá. Sobre a luta, parecia um mismatch enorme, e não foi, tá? Por que não foi? Temos algumas opções aqui. Número 1, no peso pesado, bons strikers, principalmente bons punchers, a diferença técnica para a Elite Box não é tão grande quanto se imagina no subconsciente, e aí a gente vai lembrar que o Francis Ngannou já aprontou para cima do Tyson Fury, e o Rico Verhoeven agora aprontou em cima do Usyk. Essa é a possibilidade número 1. E a possibilidade número 2 é que o Usyk acabou, né? Ele tá perto de 40 anos de idade, talvez subestimou grosseiramente o adversário, não teve um campo muito bom e foi surpreendido. Ou pode ser um misto dessas duas coisas, mas está recorrente, né? Francis Ngannou deu knockdown no Tyson Fury, o Verhoeven estava vencendo a luta até o momento do desfecho. Quer dizer, seria uma vitória... Como é que é quando tem 2 empates e alguém marca a seu favor? Não, ia ser empate majoritário. Ia ser empate majoritário. Mas ainda tinha vamos lá. Ele podia ganhar os outros rounds. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa, né? Mundo do boxe e supostas corrupções e favorecimentos é tão velho quanto andar para frente, né? A gente já debateu aqui 1 milhão de vezes. O boxe ficou queimado durante muito tempo por causa de supostas manipulações e tudo mais. Então, assim, não é segredo para ninguém que quando você tem um pugilista contra alguém externo, né, contra um outsider, e se todo o ecossistema que está promovendo aquilo é do boxe, a comissão atlética, os empresários, todas as regras, toda a equipe, vai ter os juízes que estão acostumados, o árbitro, vai ter um favorecimento. Então, nem que seja pequeno. Então, em Mayweather e McGregor, em Usyk contra Verhoeven, em Ngannou contra Fury, né? O lutador que não é o do boxe, ele vai ser sempre o lado B entrando num mundo diferente. Essa é a realidade, né? Agora, verdade seja dita aqui, eu vou passar a bola para vocês. O Verhoeven não ia ganhar. Eu não estou dizendo que foi tudo limpo e maravilhoso e perfeito, mas o Verhoeven não ia ganhar. Por quê? Porque a luta estava no 11º assalto, faltava mais um. E a interrupção foi nos últimos segundos. Eu achei a interrupção ridícula, ok? Mal feita, ou tendenciosa, ou vamos garantir a vitória do Usyk, ou simplesmente o cara errou.
Tanto que ele disse para o treinador do Verhoeven no avião que não escutou o gongo. E por isso parou, errado. Então o cara meio que admitindo, segundo o treinador do Verhoeven. A interrupção foi bizarra. Mas se não tivesse tido a interrupção, aquele seria um round 10-8 para o Usyk. Então, ainda que o Usyk ainda perdesse o último round e não estava com o cara que ele iria perder, porque aquele foi o melhor momento dele na luta, o Verhoeven estava nas cordas apanhando e no round seguinte tudo indicaria que o Usyk ou nocautearia ou teria mais a mesma dominância, né? Mas vamos imaginar que ele perdesse o último round depois disso, ele ainda teria vencido a luta, porque esse foi um round 10-8. E estava empatado em 2 jurados, mais 10-8 para ele, entendeu? Ele botaria 2 na frente, perderia 1, então, na opinião de 2 jurados, ele ainda venceria a luta. Então, ele não teria, o Verhoeven não teria vencido por decisão se não tivesse tido a interrupção. Com isso dito, foi uma interrupção bizarra e o Verhoeven estava vencendo no momento da interrupção, né, na pontuação de um dos jurados. Então, de novo, né, o boxe não é tudo isso? Você quer ir primeiro? Olha, eu só quero fazer uma intervenção rápida. O problema, Renato, é que assim, você tirar a possibilidade de um cara voltar no 12º round e tirar a possibilidade dele de repente tentar nocautear, e só por isso já é uma merda, já é um problema sério, o erro ali da interrupção, ou o que quer que tenha acontecido. Você tirou a possibilidade do Verhoeven chegar lá e tentar nocautear. O Verhoeven foi um cara que teve 13 defesas de título no peso pesado, né? Ele lutou ali por 12 anos. O Usyk, você já falou, é um dos melhores, talvez o melhor da geração dele. O Verhoeven, a galera do boxe estava com preconceito danado com essa luta, exemplo daquela luta do Ngannou contra o Fury, porque o Verhoeven furou a fila de um monte de gente que poderia disputar, o Deontay Johnson, uma galera poderia disputar esse cinturão peso pesado. Cinturão, né? WBC, irmão. Só pro Usyk. WBC, cara, era título WBC. E com isso, cara, você deixa o Verhoeven numa posição que ele perdeu, mas ele saiu vencedor. As pessoas não falam na defesa de título do Usyk, falam da possibilidade do Verhoeven ter vencido aquela luta. Então ele sai gigantesco. Foi que nem o Ngannou contra o Fury. O Ngannou saiu maior que o Tyson Fury naquela luta, apesar de ter perdido. Então eu acho que é recorrente essa história no mundo do boxe, esses erros, né, esses problemas que acontecem com algumas decisões ruins. Favorecimento, é sempre pro mesmo lado, né? Pois é, cara, pois é. Isso não vou dizer que não acontece em nenhum outro esporte de combate, nenhum outro esporte de contato, acontece sim, mas no boxe é mais recorrente, sabe, cara? E eu acho uma pena ter esse desfecho, da gente não ter assistido, de repente, ao final da luta, talvez até com o Usyk vencendo, mas com a possibilidade do Rico Verhoeven tentar, né, entregar ali o máximo que ele poderia, né? Rapidinho, cara. E assim, só ilustrar que o Rico também não é um garoto, né? Ele tem 37 anos, já também não tá no auge dele e tudo mais. Agora, rapidinho, Carrano, só uma coisa aqui que eu me lembrei. Palmas pro Rico Verhoeven, né? Ele deixou de pegar uma oportunidade no UFC, que ele teria que aprender durante o evento, ele ia ter que aprender a lutar no chão. Vai pegar 10 mais 10 no UFC agora. Não, nem por isso, Patrick. Eu acho que foi um golaço que ele fez de não ter aceitado lutar no UFC e ter ido pro boxe. Porque ele mostrou que no boxe ele pegou um campeão mundial ali, fez luta dura e com certeza ganhou muito mais do que ele ganharia no UFC sem precisar fazer grappling, né? Então, acho que... tem algumas coisas aí, né? Primeiro, sobre o aspecto da luta que você falou, o scorecard bizarro, eu não sou especialista em scorecard de boxe, mas assim, todas as opiniões mais abalizadas que eu vi acharam um absurdo o empate que estava naquele momento. Outra coisa, a interrupção claramente foi depois do gongo. Eu não tô nem dizendo, veja bem, a gente tem que dar o benefício da dúvida. Vamos dizer que foi até um erro. O cara pode até estar condicionado e tal, já tá, né, meio assim, mas foi depois do gongo. Então, deveria ter um 12º round. Poderia ganhar nas papeletas? Beleza, aí é outra história. E o último ponto, aí só para não falar das mesmas coisas que o André falou, que de fato, crédito pra caramba pro Verhoeven, fica meio feio pro Usyk, arma o circo todo e no final das contas, quem sai maior é o kickboxer e não o boxe ou os boxeadores. Eu acho que tem uma questão aí, acho que basicamente é o quê? Estamos falando de atletas, obviamente, de elite. O kickboxer, eles têm algumas características em comum com o boxe, embora, obviamente, sejam modalidades diferentes. E eu acho que a grande diferença e a dificuldade, até foi o caso do Ngannou também, é que como você está enfrentando um cara
que é um artista marcial de elite, que vem de outra modalidade, que tem um pouco de boxe, embora o boxe não seja fundamental, mas ele não é do boxe 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso te oferece um desafio técnico por causa da falta de ortodoxia mesmo. É um cara, ele vem com um estilo completamente diferente. E é difícil pro cara que tá ali. Pô, todo dia da semana... Ele falou, tá com karateca, ele não tá acostumado com a ciência de movimento. Ele não tá acostumado, exatamente. Então isso aí, por si só, já gera um equilíbrio. E aí, se o pugilista estiver mais mal na noite, ele vai sofrer muito. E é um cálculo de risco que muitas vezes o pugilista não faz quando vai enfrentar. Porque uma coisa é se enfrentar o Kleber Bambam, que nem o Popó enfrentou. Outra coisa é se enfrentar o Rico Verhoeven. É você enfrentar o Francis Ngannou, que não é cego, entendeu? Então, isso aí acho que é um cálculo de risco que o pugilista não faz também. Eu preciso salientar o seguinte, né? A diferença de idade não era muito grande, é de 39 para 37 anos, mas o querido Verhoeven estava com 117 quilos e o Usyk 105. Então era uma diferença de 12 quilos também do adversário mais jovem. E se, aí, vamos falar a verdade, o pugilista vai ter que se defender na Queensberry Rules, o boxe, né? Porque se valer esse chute, meu amigo, o Usyk estava completamente fodido. Passava do segundo round, eu acho. Completamente. Bom,